Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra aqui. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Até aqui, por enquanto. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Carecemos tanto da Tua ajuda e do Teu amparo, que possamos compreender a Tua verdade, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós nos encomendamos a Ti nessa manhã e queremos Te dizer o quanto dependemos todos de Ti. Assim como quem fala aqui depende de Ti, todos aqui dependem do Senhor, dependem do Teu Espírito, trazendo compreensão, entendimento e revelação à Tua palavra. Por isso, dá-nos um coração atento, um ouvido bem aberto, para que possamos ouvir a Tua palavra, considerar, meditar nela. Que possamos todos ser alcançados com a Tua palavra nessa manhã. Cumpre o Teu propósito neste dia, enquanto estamos aqui reunidos. No nome do Teu precioso Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu chamo a atenção dos irmãos, e já falei durante a leitura, no verso 4, quando diz que era-lhe necessário passar por Samaria.
Portanto, este episódio que nós temos narrado aqui por João não é uma casualidade, né? Mas era necessário ao Senhor passar por esse lugar. Quem conhece a geografia bíblica sabe que os judeus faziam um desvio, né? Quando iam a Galileia, para não passar pela terra dos samaritanos. Mas simplesmente aqui nos diz que era ali necessário passar por Samaria. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o que nos diz aí no verso 5, acerca dessa cidade de Samaria, chamada Sicar. Os irmãos sabem que Sicar é Siquém no Antigo Testamento. E em Siquém nós temos um episódio muito conhecido de todos nós, que foi aquele episódio, a primeira cidade, o primeiro lugar onde Abraão construiu um altar, erigiu um altar ao Senhor. Isso está no capítulo 12 de Gênesis. Nós sabemos também que aquele altar não foi um altar para tratar do pecado de Abraão, mas aquele altar foi um altar de culto ao Senhor. Foi um altar de adoração ao Senhor. Então eu quero chamar a atenção para esses dois pontos. Primeiro, que era necessário o Senhor passar por ali. Era-lhe necessário passar por ali. E segundo, que essa cidade, onde essa história aconteceu, é essa antiga cidade de Siquém, onde Abraão edificou o seu primeiro altar na terra prometida. Esse episódio, irmãos, narrado aqui no Evangelho de João, com a mulher samaritana, ele nos chama a atenção também por mais 3 pontos, ou 3 motivos. Em primeiro lugar, essa história aqui, ela nos revela o anseio de Deus ao criar a nossa espécie nesse planeta. O que Deus pretendeu com a nossa espécie está exatamente aqui nesse capítulo. Deus nos criou, colocou nossa espécie nesse planeta para que o adorássemos, para que o homem o adore. Em segundo lugar, o segundo motivo que nos chama a atenção é que aqui está mostrado qual é a nossa maior necessidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa maior necessidade não é comida, não é bebida, não é vestuário, não é moradia. A nossa maior necessidade, irmãos, é encontrar a Deus e adorá-lo, viver para Ele. Essa é a nossa maior necessidade. E em terceiro lugar, essa fala do Senhor com a mulher samaritana também faz uma marca. E é uma marca que estabelece a ruptura entre um antigo sistema de coisas e o novo que foi trazido pela dispensação da graça. Então aqui nesse capítulo, aqui nessa história, nós temos também essa ruptura com o antigo, com aquilo que foi a antiga dispensação. Se nós tratarmos essas palavras aqui, especialmente os versos 19 ao 24, que nosso irmão leu também no começo, se nós tratarmos essas palavras como uma mera orientação, como mera direção para o tempo de louvor e adoração de nossas reuniões, irmãos, nossas reuniões coletivas, nós teremos perdido a realidade extraordinária que está por detrás dessas palavras. Será que o Senhor está aqui dando apenas um outro tom para os nossos cultos? Ou essas palavras aqui, em espírito e verdade, vão mais além? E eu estou perguntando algo óbvio. É claro que aquilo que o Senhor disse aqui, é claro que essas palavras vão muito além de um simples culto, vamos colocar desse modo. Então, se tudo que nós fizermos com essa passagem de João 4 estiver voltado para corrigir o jeito que nós lidamos com aquilo que se chama adoração no contexto das igrejas evangélicas hoje, nós perderemos de vista o peso dessas palavras, o peso por detrás dessas palavras. Por isso, irmãos, aqui, a título de introdução, nessa primeira sessão das 4 que eu quero compartilhar com os irmãos nessa semana, eu gostaria de considerar aqui o contexto, não somente das palavras dos versos 23 e 24 especificamente, mas eu quero
considerar com os irmãos o contexto deste quarto evangelho. Por que João é inspirado, guiado pelo Espírito Santo, a contar esse episódio aqui com a mulher samaritana? Nós sabemos que ele é o único a registrar tal evento. O Evangelho de João, ele está inserido no contexto que nós podemos denominar de a crise dos anos 60 da era cristã, né? Os chamados anos 60 da era cristã. A crise dos anos 60. Então é isso que eu quero, é o título que eu quero dar a essa introdução. Esses anos 60 da era cristã, eles são assim um momento de transição para as igrejas fundadas até ali pelos apóstolos originais, incluindo Paulo. Pelos registros inspirados que nós temos, sabemos que houve um avanço paulatino seguindo a ordem dada pelo próprio Senhor, Atos capítulo 1, verso 8, quando ele falou assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De modo que nós vemos até aquele momento eles carregando o testemunho do Senhor e levando o testemunho do Senhor, e esse testemunho avança desde Jerusalém, em Atos capítulo 2, para o restante da Judéia e Samaria em 2 anos. 2 anos depois de Atos 2, o Evangelho chega ao contexto da Judéia, né? E também a Samaria, quando nós temos Atos capítulo 8. E até aos confins da terra, a partir de Atos 13, em 16 anos. Então, nós sabemos que desde Jerusalém até Atos 13, até o Evangelho chegar no rumo dos confins da terra, nós temos aí 16 anos. Desde Jerusalém até o Evangelho chegar no outro lado do Mediterrâneo, se você traçar uma linha reta, né, desde Jerusalém, cruzando o Mediterrâneo, cerca de 3.200 quilômetros até a Espanha, há uma cidade lá chamada Tarragona, onde, segundo a tradição, foi onde a cidade que Paulo visitou. Tá? Não sabemos ao certo, mas isso é o que a tradição cristã diz. Bom, 3.200 quilômetros. Desde o Pentecostes até esse evento, 37 anos. 37 anos. 37 assembleias registradas no Novo Testamento. Agora, essas 37 assembleias são estabelecidas com tempo um pouco menor, 30 anos. Né? Então, guarde bem essa informação. 37 assembleias estabelecidas em 30 anos. 16 províncias do Império Romano, incluindo a capital. Nessa altura, o Evangelho já chegou. Estamos falando do ano 60. E isso é maravilhoso. Aliás, isso é extraordinário, porque sem celular, sem televisão, sem transmissão ao vivo, sem rádio, sem internet, sem satélite, sem GPS e sem nenhuma estratégia missionária, irmãos, entre aspas. Sem nenhuma estratégia missionária. Como, aliás, tentam achar aqui no livro de Atos os burocratas de missões. Eles se debruçam sobre o livro de Atos e eles procuram ali uma estratégia missionária. Um modus operandi de Paulo. Então eles tentam estabelecer um padrão das coisas. Mas esse padrão não se estabelece. Não se sustenta até o final. Mas note que maravilhoso é isso. Em poucos anos, o Evangelho avança da capital de uma província pobre e problemática, como era a Judéia, para a metrópole imperial, para a capital do império. E eu tenho que citar uma outra coisa ainda. Né? Falei que os burocratas de missões, eles tentam encontrar as estratégias missionárias de Paulo, o programa missionário de Paulo aí no livro de Atos. Aí nós temos uma outra situação. Para a frustração daqueles executivos eclesiásticos, né, que buscam algum tipo de estrutura ou estruturação que reúna essas assembleias locais, que as congregue,
O Novo Testamento simplesmente silencia por completo. Porque nós não temos notícias, nenhum texto que venha nos mostrar isso, e alguma estrutura ou alguma estruturação que reúna essas assembleias. Simplesmente não tem nada. Isso porque essas assembleias todas, elas são manifestações locais da igreja, corpo de Cristo. Aquele organismo vivo, cheio da vida celestial, que é Cristo mesmo. Por isso o desenvolvimento simples daquelas primeiras assembleias chega a causar uma certa irritação nesses especialistas, né? Nesses estrategistas eclesiásticos. Porque eles queriam algo mais organizado, mais preciso, como se pudesse existir, eles imaginam, né? Um centro de missões mundiais em Jerusalém, ou um centro de missões mundiais em Antioquia. Mas nada disso, irmãos. Porque nada está nas mãos de um grupo de especialistas. Não há, assim, um colégio episcopal extralocal. Não há um colégio apostólico. Não há uma máquina eclesiástica. Irmãos, nada disso. Tudo o que há é o governo soberano da cabeça celestial que está à destra do Pai e que através de seu espírito de habitação dirige a tudo e a todos. Sendo assim, nenhum homem pode plantar igrejas. Os irmãos entendem? Como alguém pode se atrever a plantar igrejas? Essa é uma linguagem muito comum no meio cristão evangélico. Eu chamo a atenção novamente que em cerca de 30 anos, nós temos o registro de 37 assembleias estabelecidas em todo o Império Romano. É claro que alguns hoje dizem assim, não, mas 30 anos tinha que ter muito mais. E consideram pouco, né? Acontece, irmãos, que cada uma dessas assembleias nasceu por iniciativa do Espírito Santo. Nenhuma delas nasceu assim como uma sinagoga, né? Os irmãos sabem o esquema da sinagoga, né? Você junta 10 homens, maiores de 13 anos. E você tem, se eles não concordam, estão felizes com aquela sinagoga onde frequentam, eles podem criar outra, sem problema algum. Baseado unicamente na sua insatisfação com as coisas aqui entre nós. É assim que se forma uma sinagoga. Agora você tem, a igreja não é uma sinagoga. A igreja é o corpo de Cristo. Então nenhuma dessas manifestações locais pode nascer por vontade do homem. Nenhuma delas nasceu por vontade da carne ou do homem. Como nenhum pecador nasce do alto por vontade da carne e nem da vontade do homem. Então cada uma daquelas assembleias locais era uma genuína obra espiritual. Cada uma delas. Como uma obra de arte da cabeça que é Cristo. Como uma obra de arte moldada pelo Espírito Santo. Assim foi a história de cada uma das assembleias que nós encontramos no Novo Testamento. Os irmãos devem lembrar daquela ocasião, daquele episódio, em que Paulo e Silas, durante a sua segunda viagem, Atos capítulo 16, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E isso é, assim, quase um paradoxo, né? Porque eles estavam ali, irmãos, cumprindo o mandato do Senhor. Mas foram, por Ele mesmo, impedidos. Mas por acaso não há necessidade de que o Evangelho seja pregado na Ásia? Aí, isso é o verso 6. No verso 7, eles queriam ir para a Bitínia. E o texto nos diz assim, mas o Espírito não lhe permitiu. Como pode ser isso? Como nós, irmãos, cheios de vontade de fazer a obra, como nós reagiríamos? Mas o Espírito não lhe permitiu.
Havia sim um mandato de pregar em todos os lugares. Mas note aqui que conexão com a direção da cabeça nós temos aqui. Esses homens não são robôs programados para obedecer comandos. Esses homens são servos que dependem da direção do Espírito para aquela obra que é totalmente espiritual. Eles não estão ali por iniciativa própria, eles estão ali exclusivamente para obedecer aos comandos da cabeça. Aliás, é o que nós vemos no ministério terreno do Senhor Jesus. Irmãos, quantas necessidades havia por toda a terra de Israel? Quantos cegos, quantos coxos, quantos surdos, quantos leprosos, quantos endemoniados, quantos morriam diariamente. E o que o Senhor fez? Ele só curou aqueles que o Pai lhe mandou curar. E mais ninguém. Nós podemos perceber a conexão dele com seu Pai, né? Quando ele mesmo diz, os irmãos podem abrir a Escritura, aí no capítulo seguinte, capítulo 5 de João, é o verso 19. Nós vamos ler o verso 19 e também um pouco do verso 30. Preste atenção nessas palavras. Na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. O seu nome poderia estar aqui, no lugar do Filho. O Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Depois do verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E ainda o capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você poderia dizer isso também? Porque eu nasci do alto, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você já pensou, irmãos? Que conexão que há aqui. Que dependência dele. Isso porque a obra que ele veio fazer, e nós agora prosseguimos, né? Isso é uma obra espiritual. Se é uma obra espiritual, ela é uma obra que sempre tem a iniciativa dos céus. É assim, portanto, que estavam aprendendo aqueles servos de Deus no livro de Atos do Espírito Santo, como já disse alguém muito acertadamente. Atos do Espírito Santo. Isso porque a igreja, então, não é uma realização do homem, da vontade do homem. A igreja é o corpo de Cristo expresso em cada uma daquelas 37 localidades até o começo da década de 60, como nós estamos aqui tratando. A igreja é a reunião daqueles que receberam uma vida espiritual, que é a vida de Cristo. A igreja é a reunião daqueles que podem dizer, não mais eu, mas Cristo. A igreja não é outra coisa, irmãos. É a reunião daqueles que podem dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja é também o conjunto daqueles dos quais o testemunho do Espírito é: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Essa é a história que nós temos até o começo dos anos 60. Mas então chega a década de 60. E o que nós temos aí? Cerca de 37 assembleias já estabelecidas, conforme o relato inspirado. E quando nós chegamos lá para o final desse livro, capítulo 20, nós encontramos Paulo retornando de sua terceira viagem. E antes de seguir para Jerusalém, onde seria preso, ele chama os anciãos de Éfeso, na cidade de Mileto, uma cidade portuária, e nas suas últimas palavras, nós temos assim um solene aviso, podemos dizer. Qual aviso? Ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Essa expressão na língua original significa coisas que desencaminham, que desviam de um foco. Então guarde bem isso. Coisas perversas aqui são coisas que desviam do foco. Para quê? O texto continua: para atraírem os discípulos após si. Isso é Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Mas que coisas são essas que desencaminham? E desencaminham de quem? É óbvio que essas coisas desencaminham o povo de Deus. Os filhos do Senhor desencaminham de Cristo. Porque essas coisas que desencaminham é tudo aquilo que não é Cristo Jesus. A igreja, como o corpo de Cristo, ela tem um só centro de atração. O centro de atração da igreja é a cabeça celestial. Quem mais pode rivalizar com ele? O elemento humano. E é o que nós temos aqui. Por isso a última frase do verso 30, ela nos diz assim: para atraírem os discípulos após si. Isso é o homem, o elemento humano, tomando lugar, tomando o centro, que só pode ser ocupado por Cristo Jesus. Então a atenção que Cristo merece, que Ele deve ter, por causa dessa ligação vital entre cabeça e corpo, de repente, essa ligação, essa atenção, ela é interrompida e desviada para o homem. Então note, irmãos, que Paulo está aqui avisando aqueles irmãos. Há um duplo ataque. Há o ataque que vem de fora, os lobos cruéis, e o ataque que vem de dentro. Por isso ele diz: de entre vós mesmos. E é com essa nota que começam os anos 60. Aí do primeiro século. Logo depois dessas palavras, nós conhecemos bem a história. Paulo foi para Jerusalém, lá foi preso. Foi levado para Cesareia, que fica a 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Fica ali preso por 2 anos. Depois disso foi levado a Roma. E esse fato da sua prisão, esse fato desencadeia assim uma série de crises nas assembleias já estabelecidas. Paulo está assim fora de circulação, podemos dizer. Mas graças ao Senhor, a sua palavra não está presa. E ele começa a escrever a série de cartas dos anos 60. E nelas, bem como nas demais, nós conseguimos formar assim um quadro muito real da crise que começa a despontar. Nós temos no Novo Testamento 21 cartas apostólicas. Dessas 21 cartas, 11 delas foram escritas nos anos 60 do primeiro século. Ou seja, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas. Essas cartas são as 11 cartas escritas nos anos 60. Dessas 11 cartas, 10 delas, portanto a grande maioria, nos fornecem o quadro de crise, que é essa crise dos anos 60. Como eu disse antes, nós temos aqui um momento de transição. Paulo sofreu aqui o seu primeiro aprisionamento em Roma,
Isso é desde o ano 60 até o ano 63. E conforme uma testemunha da época, ele foi solto depois disso e foi à Espanha, segundo essa testemunha da época. E agora, antes dele ser solto, ele escreve 4 cartas. Escreve Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Não é o nosso propósito entrar em cada uma dessas cartas. Eu quero apenas chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes nelas, que nos ajudam a formar esse quadro de crise dos anos 60. O que está acontecendo aqui? E aí nós vamos entender por que o Evangelho de João vem cair justo nesse meio. Por que o Evangelho de João é tão importante? Bom, a primeira delas, a primeira carta dos anos 60, é a carta aos Efésios, que os irmãos conhecem muito bem, né? Eu só vou citar algumas poucas coisas. Cristo Jesus é mostrado em Efésios como o eterno propósito de Deus. E nele todas as coisas serão reunidas. E pensa uma vez, nesse princípio de crise, o que está prestes a acontecer, a se desenvolver muito rapidamente, como essas palavras, essa verdade de que Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o eterno propósito de Deus, todas as coisas serão convergidas nele, serão reunidas nele, como isso é importante. Como é importante reafirmar isso naquele momento. Ali em Efésios, também nos é mostrada a posição dos crentes, judeus e gentios, como estando assim numa íntima ligação, numa íntima comunhão com Ele, do mesmo modo como a cabeça está unida ao corpo. Entretanto, por serem estas realidades espirituais, não basta você ser informado disso simplesmente, ou você ler isso. Por isso, quando Paulo escreve essa carta, ele intercede por esses irmãos. E nós temos o registro da sua oração. Ele não falou assim, não escreveu assim, agora eu vou dar um tempo aqui e vou orar por vocês. Não, ele registra como ele orou por eles. E como ele orou por aqueles irmãos. Ele orou para que Deus lhes concedesse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está lá na segunda parte do capítulo 1. E tenham iluminados os olhos de seus corações, para que saibam qual seja a esperança da vocação de Cristo. E saibam quais as riquezas da herança dele nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre os que creem. Isso é o capítulo 1. No capítulo 3, ele novamente intercede por eles. E vai dizer assim, para que possam perfeitamente perceber e conhecer o amor de Cristo, para que sejam plenos de toda a plenitude de Deus. É assim que diz o texto original. Cheios, plenos de toda a plenitude de Deus. Esta plenitude de Deus, nós sabemos que não é outra coisa, senão o seu Filho amado. O seu Filho que planifica todas as coisas consigo mesmo. Ou seja, enche todas as coisas consigo mesmo. Depois desse capítulo 3, nós temos mais 3 capítulos em Efésios, onde Paulo vai expor aos irmãos como é a vida decorrente desses fatos narrados nos capítulos 1, 2 e 3. Então, se essa vida que é Cristo, né? Se essa plenitude está neles, se eles estão cheios de Cristo mesmo, como será a vida deles? É óbvio que será uma vida celestial, porque essa vida se manifestará no dia a dia daqueles que estão nele. Por isso o capítulo 4 começa assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você entende essa vocação olhando para os capítulos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. De modo, irmãos, que isso daqui é só um outro modo de expressar o que Paulo já havia escrito 12 anos antes
dessa carta aos Efésios, quando escreveu às Assembleias da Galácia, qual foi a grande tônica da carta aos Gálatas? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora aqui em Efésios ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ora, se essa vida celestial está em nós, então é assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, com base nas duas orações que nós temos no capítulo 1 e capítulo 3 de Efésios, nós sabemos que a tônica para conhecer toda essa realidade espiritual que há em Cristo é a revelação. Por isso não basta ser informado disso. Você precisa da revelação que o Espírito Santo lhe dá, para que você possa compreender essas verdades. Senão elas serão apenas um amontoado de palavras bonitas, mas que não dizem necessariamente alguma coisa para você. Quando nós chegamos em Colossenses, que nosso irmão aqui expôs ontem, nos falou muito sobre ela, essa carta gêmea de Efésios, nós temos ali o aprofundamento do significado do Cristo de Deus. E aqui em Colossenses, diferente de Efésios, o contexto que temos é de perigo muito real. A crise aqui está deflagrada e nós podemos perceber o que está acontecendo. Aqui há um ataque de lobos contra o rebanho. Em Colossenses nós temos uma doutrina errada acerca de Cristo, que estava sendo disseminada entre eles. Essa doutrina errada, mais tarde se chamou gnosticismo, que também nosso irmão citou aqui ontem. Gnosticismo que é difícil de definir numa palavra. Porque é um misto, na verdade, de conceitos religiosos pagãos com filosofia grega. E, assim, para nós entendermos o que isso significou no primeiro século, e também no segundo século. Mas o grande atrativo dessa, entre aspas, religião, filosofia, seja lá o que eles quisessem que fosse, né? Mas o grande atrativo é porque o gnosticismo conseguia incorporar novos conceitos, mas assim, de um modo muito fácil. Como, por exemplo, no que você acredita? Se você é um judeu, então, uma parte daquilo que você crê pode ser incorporado. Se você crê em qualquer outra coisa, também isso pode ser incorporado, sem problema algum. Então, logo naquele começo, o gnosticismo incorporou os conceitos que estavam ali, conceitos cristãos e conceitos judaicos. Se nós podemos dar uma síntese daquilo que era o gnosticismo, é que eles alegavam ter um conhecimento secreto e superior da verdade. Conhecimento esse que era reservado somente para aqueles iniciados em seus segredos e que galgavam posições até chegar à grande revelação, ao grande conhecimento secreto. Para eles, a matéria em si é má. Conclusão: Deus não criou diretamente a matéria. Então eles diziam que a matéria era uma emanação de Deus. Ela foi decorrente. Deus não criou diretamente, mas aquilo foi, assim, decorreu dele. Claro que, se a matéria é má, então você não pode dizer que Cristo, ou que o Filho de Deus, se fez carne. É óbvio. Porque se ele se fez carne, se ele se tornou matéria, então você está dizendo que ele não é bom, que ele é mau, né? Porque a matéria é má. Então Deus, a verdadeira humanidade de Cristo foi negada nesse ponto. E eles tinham um ensino interessante, né? Eles diziam que o Cristo era uma influência divina, que viera sobre o homem Jesus no momento de seu batismo. E que no momento de sua morte, o Cristo deixou a Jesus antes da crucificação. E lá só morreu, então, meramente um homem. Mas ele não é Deus. Se você for pesquisar, né, e estudar o desenvolvimento de toda essa história, você vai chegar no final do primeiro século e eles já estão negando abertamente a encarnação. Por isso nós temos uma tônica no primeiro evangelho de João,
primeira carta de João, você tem uma citação lá, dizendo do espírito do anticristo que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Isso é uma clara alusão ao conceito pronto do gnosticismo, que negava abertamente a encarnação. Isso era um lado. Um outro lado desse gnosticismo é que eles praticavam o ascetismo. O ascetismo consistia em afligir-se e torturar-se como forma de alcançar um nível espiritual mais elevado. Então, quanto mais sofrimento auto-infligido, mais degraus você subirá, para, assim, merecer aquele conhecimento secreto. Isso é um extremo. Aí você tem um outro extremo. Aqueles que foram ao ponto de se entregar a todo tipo de paixão carnal, porque o corpo é mau mesmo. O corpo não importa. Não há ligação alguma do corpo com a vida espiritual. Como não tem ligação alguma, então você faz com o seu corpo o que você quiser. Desde que aquela fome por Deus, vamos dizer, seja preservada lá dentro de você. Quando nós lemos a carta, estudamos a carta, você nota também ainda vestígios de 2 erros na Assembleia de Colossos. Um deles era o antinomianismo e o outro o judaísmo. O primeiro, o antinomianismo, negava ou ensinava que uma vez estando debaixo da graça, não importa o que você faz com os seus apetites, não importa o que você faz com suas paixões carnais. O que importa é que você tem um espírito puro. O resto não interessa. Já no judaísmo, porque havia traços de judaísmo, tudo que importava era ter uma boa aparência diante de Deus, nós sabemos, mediante o cumprimento das obras da lei. De modo que no judaísmo você tem uma justificação pelas obras e você tem uma santificação pelas obras. É interessante que de tempos em tempos essa história volta. Justificação, esses dizem, justificação pela fé, mas a santificação é pelas obras. Então você precisa agora de um caderno de regras. Como se comportar para que você possa ser santificado. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a justificação pela fé em Cristo. E nos ensina a santificação pela mesma fé em Cristo. Porque a santificação não é, assim, uma obediência total à lei, a um conjunto de regras. A santificação, irmãos, é o crescimento da vida de Cristo em cada um dos seus. Agora, quando você olha para essa assembleia em Colossos, alguns dos irmãos aqui, eles se tornaram presas desses ensinos errôneos. Por isso, Paulo escreve assim. Peço que os irmãos abram a escritura, também aí nesse texto, Colossenses capítulo 2, verso 8, vamos acompanhar. Capítulo 2, verso 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os, olha essa frase, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos ao verso 18, desse mesmo capítulo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não apegado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Note bem essa expressão. O que o gnosticismo ensinava? Você pode crescer, você pode atingir patamares superiores. O que ele está dizendo aqui? Vai crescendo o aumento de Deus. Esse crescimento vem de Deus e não de você mesmo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque como a nossa carne se deleita em mostrar, assim, um boletim com boas notas. Nós fomos muito incentivados quando crianças, lembram?
Então, aquilo permanece em nós. Como nos dá prazer, né? Você apresentar, exibir aquele relatório de notas com boas notas. Como nós gostamos disso. Por isso é tão atrativo. Por isso isso atrai o homem. Porque isso, diz Paulo, não é para outra coisa. Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso são os versos 18 a 23 do capítulo 2. Se você voltar para o início, nos versos anteriores, no capítulo 2, Paulo falava assim: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Aí tem essa frase: mas a realidade está em Cristo. Então, todas essas coisas, não faça, não toque, não beba, não coma. Sombras. Sombras, sombras e sombras. Mas a realidade está em Cristo. Olha que palavras. Se é assim, aí temos o capítulo 3, versos 1, 2 e 5. Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha só, buscai as coisas de cima. Depois ele vai dizer: pensai ou concentrai-vos nas de cima. Depois lá no verso 5, um passo à frente: mortificai os vossos membros sobre a terra. E no verso 4, aí no meio, diz: Cristo que é a nossa vida. Cristo que é a nossa vida. Será que nós conseguimos notar aqui qual é a solução para os desvios doutrinários? Esses desvios de conduta entre eles? Qual é a solução? Cristo e somente Cristo. Porque Cristo é tudo e em todos. Essa é a solução. Irmãos, Paulo poderia, dada a erudição que esse homem tinha, ele poderia escrever numa carta, porque você nota que você tem argumentos filosóficos, né? E certamente aqueles do gnosticismo, eles conheciam muito bem a filosofia grega, como também Paulo. Paulo poderia argumentar a partir das próprias coisas que eles falavam, né? Paulo poderia tecer grandes argumentos, mas Paulo foge deles. O que Paulo apresenta para os irmãos? Cristo e somente Cristo. Então, ao invés de levar assim para elevados assuntos que a mente humana gosta, ele vem e apresenta simplesmente a Cristo como a solução para tudo isso, para todos esses conflitos. E se voltarmos aos capítulos 1 e 2, nosso irmão também falou aqui ontem sobre isso, Cristo Jesus nos é apresentado como sendo a plenitude de Deus. Capítulo 2, verso 3, diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É sabedoria que vocês querem, está dizendo ele aos Colossos. É ciência que vocês querem, pois em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso, ele pôde dizer, no capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, esperança da glória. Então isso é Colossenses. Quando nós chegamos a Filipenses, em Filipenses Cristo nos é apresentado como sendo a vida do viver cristão. E qual é a crise que você tem em Filipenses? A crise em Filipenses é uma questão comportamental, relacional. Cada um está preocupado com sua própria vida. Não parece refletir exatamente o ambiente de hoje, no meio dos filhos de Deus, de um modo geral? Cada um está preocupado com sua própria vida, com os seus interesses, com o benefício próprio. Há aqueles que estão pregando a Cristo, diz Paulo, movidos por inveja, movidos por rivalidade. Outros estão pregando a Cristo, assim, por partidarismo, por sectarismo, visando de algum modo agravar a condição de prisioneiro de Paulo. E Paulo denuncia tudo isso aqui nessa carta, e em contraste com toda essa situação, ele nos apresenta a vida de Cristo, como aquele que se esvaziou a si mesmo e humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ele escreve, lá no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento. O mesmo. Não é um sentimento parecido. Tá? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós chegamos nas últimas cartas de Paulo, que é 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, que foram escritas, respectivamente, 64, 65 e 66, primeiro século. Aqui nessas 3 cartas, o quadro de crise se agrava por demais. Paulo, nessa altura, ele já havia sido solto do primeiro aprisionamento, provavelmente foi à Espanha, como planejaram 10 anos antes. E aquela falsa doutrina do gnosticismo foi se alastrando, continuou a ganhar terreno adentro nas assembleias. Aquilo não ficou só em Colossos, mas aquilo se espalhou, né? De modo que quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, além de expor a situação, a condição geral das igrejas, das assembleias ali, ele expõe de maneira muito particular as veias de Éfeso, da assembleia em Éfeso. Então, quando você lê 1 Timóteo, você deve saber, os problemas citados aqui têm a ver com essa assembleia, com a assembleia em Éfeso. Isso é o ano 64, irmãos. 4 anos antes, quando ele escreveu aquela carta, né, a carta aos Efésios, quando falou daquelas grandezas de Deus, né, das grandezas de Cristo. Olha, irmãos, quando você vê em 1 Timóteo, é difícil de acreditar que se trata da mesma assembleia que recebera aquela carta celestial 4 anos antes. Portanto, agora faz sentido. Agora dá para entender aquele solene aviso que ele deu aos anciãos de Éfeso, lá em Atos capítulo 20. Lamentavelmente, os lobos vorazes começaram a aparecer no meio deles, tentando devorá-los, e até mesmo pessoas dentre eles começaram a falar coisas que desviavam as pessoas de Cristo para atraí-las para si mesmos. Essa condição de coisas trouxe, irmãos, tamanha desordem para aquela assembleia, que Paulo precisa. Note bem, isso é o ano 64. Paulo já havia passado por lá, já havia anciãos estabelecidos. Paulo agora, em 1 Timóteo, precisa falar quais são os requisitos para que um homem possa servir como ancião ou diácono na assembleia. Quando nós lemos aquela lista, né, nós poderíamos nos perguntar, mas espera aí, esses irmãos já não sabiam desse assunto? Por que Paulo precisa novamente falar sobre esse tema? Ou falar esses qualificativos tão óbvios, né? Você sabe que tem um problema por trás, então. Aí quando nós lemos aquela lista, que também aparece na carta que ele escreveu ao seu cooperador Tito, nós não encontramos qualificativos de erudição ou de eloquência, irmãos. As listas que temos em 1 Timóteo e Tito não são meros atributos de moralidade. Aquelas 2 listas, elas são os efeitos da vida de Cristo que está crescendo dentro de um homem. Em outras palavras, maturidade espiritual. Esses homens devem ser homens espirituais. E por que será que você tem essa ênfase? É porque já estão presentes os sinais da profissionalização do serviço cristão. Você tem os sinais ali do serviço de olho no ganho financeiro, usando a piedade como fonte de lucro. Mas o que é a igreja? A igreja, diz Paulo, nessa primeira carta, é a coluna e firmeza da verdade. E se ela é a coluna e firmeza da verdade, há um modo correto de andar nela, porque ela é a casa de Deus. Há ordem na casa de Deus. Porém, qual ordem? Ordem na igreja é a vida de Cristo, expressa de modo corporativo. Ordem não quer dizer que tudo está sendo feito de modo a agradar todos. Então, o modo como nós arrumamos as coisas, o modo como nós procedemos, é com muita ordem. Aqui as pessoas não levantam muito a voz. Aqui as pessoas não fazem muito barulho. Irmãos, isso não é ordem. Isso é jeito de ser, né?
Ou então achamos que a ordem é fazer as coisas desse ou daquele jeito. Não, irmãos. Ordem é a vida de Cristo, crescendo em cada um dos seus. E mais, Cristo é a disciplina de Deus na igreja. Porque Cristo é como uma régua que Deus passa. Cristo é a medida de Deus para todas as coisas. Cristo é a medida de Deus para nos avaliar. E é óbvio que essa vida que cresce é fruto dessa íntima ligação de cada membro com Ele. No mesmo ano que Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, há um terrível acontecimento na capital do império. Houve, os irmãos conhecem a história, um grande incêndio em Roma, que durou 7 dias, consumindo toda a cidade e matando milhares de pessoas. E naquele início, logo as suspeitas todas recaíram sobre Nero, que era o imperador, que por sua vez, diz um historiador, e aí nós não temos certeza, não podemos ter certeza, né? Mas que antes de Nero colocar a culpa sobre os cristãos, né? Primeiro ele colocou a culpa sobre os judeus de Roma. E os judeus jogaram a culpa para os cristãos. Falaram, não fomos nós, fomos os cristãos. Isso um historiador diz. Não sabemos ao certo, só sabemos que Nero, de fato, a culpa, recaiu foi colocada sobre os cristãos. Então, note bem, no meio daquela crise interna das igrejas, você tem agora uma severa perseguição, que se desencadeia contra os irmãos. E aí você tem um momento de terror. E nesse momento de terror, que Paulo foi aprisionado 2ª vez, e depois de 2 anos preso, foi decapitado junto com Pedro, por ordem de Nero, no ano 67. Agora, antes dessa prisão, né? Antes de ser decapitado, ele escreve ainda a sua 2ª carta a Timóteo. E nessa 2ª carta, assim com mais precisão, nós podemos perceber o espírito daqueles dias. Paulo diz lá que os irmãos o abandonaram. E ele estava preso, o abandonaram. E esse incansável servo do Senhor morre sozinho. Abandonado pelos irmãos. Como você pode avaliar esse abandono, irmãos? Como você pode avaliar isso? Essa indiferença. O amor de muitos se esfriará. Essa indiferença é o reflexo da diminuição da temperatura espiritual. Esse é o reflexo. Como nós falhamos aí. Nesse mesmo ano, em que Paulo e Pedro escrevem suas últimas cartas, 2 Timóteo, 2 Pedro, também Judas, irmão do Senhor, escreveu a sua curta carta. E eu quero terminar aqui falando dessas 3 cartas, rapidamente. Mas o que nos impressiona nelas é a similaridade que elas têm. A segunda epístola a Timóteo fala do abandono da ordem na casa de Deus. 1 Timóteo falou da ordem na casa de Deus, do modo digno com que você deve andar ali. Em 2 Timóteo fala do abandono dessa ordem. Fala daqueles que iriam perverter a fé de outros através de ensinos errôneos. Esse é o capítulo 2, verso 18. Se você vai para o capítulo 3, você tem uma terrível lista, que começa com homens da igreja. Note bem, não está falando do mundo, está falando da igreja, homens da igreja, amantes de si mesmos. É assim que começa a lista. Até chamá-los de homens maus e enganadores, que irão de mal a pior. Aliás, quando o texto cita Janes e Jambres, os mágicos do faraó, né, mostra então que esses homens imitariam os poderes milagrosos de Deus, enganando e ludibriando os filhos de Deus. Quando você chega no capítulo 4, o autor inspirado diz assim, que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos ou para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Então note que um ambiente de negligência espiritual e, consequentemente, negligência moral está se formando. Por isso agora há um comportamento impróprio na casa de Deus. A segunda carta de Pedro trata do abandono da piedade cristã prática. E trata também do surgimento de falsos mestres. Falsos mestres que surgem ávidos por poder e dinheiro. E então são descritos assim: haverá também falsos doutores, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E aqui nós temos, do mesmo modo, uma terrível lista, no capítulo 2, descrevendo o ambiente que já está em formação naqueles dias. Quando você chega à carta de Judas, você tem também uma longa lista de que certos homens, denunciando que certos homens se introduziriam entre os cristãos, convertendo em dissolução. Dissolução é libertinagem. Convertendo em dissolução a graça de Deus. E, irmãos, a lista de Judas é tão terrível que às vezes dá a impressão que não está falando só de homens. Ou meramente de homens. Porque parece que a maldade descrita ali vai além, quase além daquilo que o homem é capaz de fazer. É dito que eles seguem pelo caminho de Caim, as obras de Caim, que são levados pelo engano do prêmio de Balaão, avidez por dinheiro, que pereceram na contradição de Coré. O que houve com Coré? Houve uma organização de homens ali, no Antigo Testamento, no deserto, querendo assumir uma posição sobre o povo de Deus. E finalmente, irmãos, por volta do ano 65, você tem a carta aos Hebreus. E qual o perigo que temos ali? Os crentes em Cristo, de origem judaica, aí não sabemos ao certo se é de Roma ou de Jerusalém, mas esses crentes estavam num momento muito crítico de suas vidas. Aqueles que creram em Cristo, eles foram muitas vezes expulsos de suas famílias, expulsos do convívio social. E se eles eram de Jerusalém, você sabe, eles estavam acostumados com todo aquele aparato religioso, todo aquele aparato do serviço do templo. Toda aquela estrutura lhes dava segurança, lhes dava identidade étnica. Aliás, dizem que o judaísmo nunca foi tão forte como naqueles dias. Porque sempre quando está sob pressão e opressão, então a identidade tem que ser sempre reafirmada. Então o templo servia assim como a afirmação para eles. Reafirmava a sua identidade étnica, lhes dava segurança. Aquele aparato, toda aquela estrutura lhes permitia tocar nas coisas de Deus dadas ao povo de Israel. Mas agora, os crentes em Cristo, irmãos, eles não têm mais nada. Não há mais um templo. Não há mais todo aquele sistema. Não há mais aquele aparato de culto, porque tudo agora é espiritual. Há um templo espiritual, vida espiritual, sacrifício espiritual. Nada mais daquelas coisas exteriores. Então, perceba bem. Por outro lado, há a pressão da perseguição por parte dos líderes judaicos. De outro lado, há esse sentimento interno de insegurança. Portanto, a tentação de alguns por volta do ano 65 foi de retornar ao judaísmo ou então a alguma forma que combinasse judaísmo e cristianismo. O que temos aí? A crise dos anos 60. Uma grande crise. A carta aos Hebreus resume muito bem um lado dessa crise, do que estava ocorrendo ali. Se o Senhor permitir, nós vamos continuar amanhã. E nós queremos chegar no Evangelho de João. E queremos considerar por que o Espírito Santo, especialmente, guia João, dirige João a contar essa história para nós. O que tem por trás, o que o Espírito Santo quer fazer diante desse quadro de crise que nós temos nos anos 60. É nesse meio que chega o Evangelho de João. Esse tema de Cristo é trazido de volta à cena, de volta ao centro. Qual é a intenção do Espírito? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, tua misericórdia,
para com as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado e o Senhor tem nos sustentado com tua palavra. Que nós possamos perceber esse momento, nós possamos perceber aquilo que o Senhor quer fazer entre os teus santos nessa última era. Que possamos ser conduzidos pelo teu Espírito nesse tempo. Que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.